Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Oramos ao Senhor agradecendo a Ele por mais essa rica oportunidade. Curvemos nossas cabeças. Senhor Deus e Pai, queremos tributar ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a nossa adoração. Queremos louvar o Teu santo nome, bendizer o Teu santo nome. Te agradecer, Senhor amado, por mais esse privilégio de estar aqui em Tua casa. Obrigada, Senhor amado, pela dádiva, Senhor, de estar na Tua real presença. Que nessa noite o Senhor possa cheirar como incenso suave nas Suas narinas o nosso culto, Senhor Deus. O culto dos Teus servos, o meu culto, a nossa adoração, Senhor amado. Que possa chegar como incenso suave nas Tuas narinas, meu Pai. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que a Tua presença, Senhor, ela venha ser real em nosso meio. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar neste exato momento. Glória a Deus. Quero convidar aqui a irmã Lúcia para estar adorando o nome do Senhor com o primeiro hino da harpa cristã. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Lúcia. Aleluia, Deus de glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimenta a minha irmã com a paz do Senhor. Amém. Vamos cantar chuva de graça. Glória a Deus. Aleluia. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza. Ele nos bênçãos em paz. Chuva de graça, chuva que
continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor. Hino da harpa cristã 212. Glória a Deus. 212 da harpa cristã. Aleluia. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A melícia dos gemidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não os des com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar comigo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, aleluia, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vacilas, hoje Deus te chama para vir pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha, mas o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, e até que eu me possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja torna-se erguida, mas são poucos os soldados para
libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar. E eu quero, aleluia, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente eu me encontrar, e até que eu possa ir ver na glória e se alegrando da aleluia. Onde Deus vai me coroar. Aleluia. Vamos aceitar esse exato momento. Glória a Deus. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão alegres com o Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Livro do Apocalipse, capítulo de número 9. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 9. Nós vamos ler aqui a passagem que fala a sexta trombeta. Apocalipse 9:13. A sexta trombeta. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nosso eterno Salvador Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 9, versículo 13 ao 21. Aquele que achou, diga amém. Amém. Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 em diante. Estaremos fazendo a leitura desses versículos, como temos o nosso costume local. Está escrito: e tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, A qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: só os 4 anjos que estão presos junto ao grande altar. e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e o dia, e o mês, e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, e fumaça e enxofre. Essas 3 águas comportam a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeças, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorar os demônios ricos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Todos juntos, o versículo de número 21. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Quem pode dizer glória a Deus? Nem todos irão se arrepender, né, irmãos? Está aqui bem claro, mesmo com todos os sinais que irão acontecer
depois do arrebatamento da igreja, ainda assim, homens e, é claro, mulheres também, não irão crer no Salvador Jesus Cristo. Então, é lamentável, isso mesmo, misericórdia, é lamentável, mas é o que já está escrito. Ainda que pregue, que ore, que profetize, que diga que Jesus vai voltar, existem pessoas que não creem. Vê sinais, Jesus opera maravilhas e irá operar também, aleluia, e ainda assim não crerão, sofrerão a eterna condenação. Amém? Levante a mão, ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor dos Exércitos, nesta hora em que acabamos de ler uma porção maravilhosa da Tua Palavra. Fala conosco, Jesus, cada dia mais. Sempre eu te peço, quando eu leio a Tua Palavra, antes até mesmo de ministrar, que a Tua Palavra produza grandes resultados sobre a nossa vida. No nome de Jesus, amém. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesse instante. Glória seja dada ao nome do Senhor Deus nessa noite. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar juntamente com a Tua igreja, Senhor amado, que se encontra de pé nesse instante. Queremos apresentar a vida do Teu ungido, do Teu servo, meu Pai. Que o Senhor possa usar a sua boca, que o Senhor possa dar a Ele sabedoria, Senhor Deus, para falar conosco através da Tua poderosa palavra. A Tua palavra ela consola, ela exorta e ela edifica. Senhor, aqui estamos, meu Pai, como filhos, como filhas, para ouvir a Tua voz. E mesmo que seja, Senhor, repreensão, estejamos, Senhor amado, totalmente voltados a ouvir a Tua voz e praticar a Tua palavra, Senhor Deus. Permaneça conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, por gentileza, vamos receber o anjo da igreja nessa noite. Glória a Deus. Maravilha. Está de pé. Pega a Bíblia de novo aí. Aleluia. Esta semana nós estamos no clamor do meio-dia, clamando, tematizado no livro do profeta Jeremias. E traz por tema o clamor desta semana é tempo de sair do calabouço. Aleluia, Deus. Aleluia. E já desde a segunda-feira à tarde, o Espírito Santo já tem me direcionado para falar um pouco sobre esse assunto na noite de hoje. Jeremias, capítulo de número 38. Versículo de número 4, 5 e 6. Jeremias, o profeta, capítulo de número 38, a partir do versículo de número 4. Glória a Deus. Aleluia. No Antigo Testamento, foi um dos grandes profetas que Deus levantou para falar da sua palavra na face desta terra, há centenas e centenas de anos atrás. Jeremias, capítulo de número 38. Aquele que achou, diga glória a Deus. Versículo de número 4 em diante está escrito assim: E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras: Porque este homem não busca paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: Eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pôde contra vós, ou nada podia fazer contra eles. Versículo 6. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Amém? Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. O profeta
Jeremias, um príncipe de Deus na face desta terra, um grande homem, um grande pregador, um homem de muito valor, de muito respeito também, um homem de caráter, um homem que pagou um alto preço, irmãos, por causa de sua fé. Sofreu coisas que nenhum de nós sofreu por amor à palavra de Deus. O dia que Deus falou com ele, Deus mostrou que não conhecia apenas ele, mas Deus conhecia também seus pais. Em outras palavras, Deus estava falando com ele: eu conheço a tua história, eu conheço a história da tua família, eu conheço a história da tua casa. Não pensa você que porque eu estou te chamando hoje, eu não conheço quem é o teu pai, quem é a tua mãe, quem foi o teu avô, tua avó. Não. Deus estava falando para Jeremias: o projeto que eu tenho contigo não começa agora. Esse projeto começou com os teus antepassados. Eu escolhi eles, por isso que hoje chegamos aqui, que é para me tratar contigo sobre o teu chamado. E Deus começou a dar para ele já os alertas do que viria sobre a vida dele, por causa do amor que ele teria pela palavra, por causa do ofício que Deus assim o outorgou. Perseguições, aflições, injúrias, calúnias, espancamento, deboche, rejeições, críticas, esnobamentos e tantas outras coisas que esse profeta passou, sofreu na sua vida. E o belo dia em que o povo não estava mais muito amigável com Jeremias, Deus pegou ele e disse: Jeremias, eu quero te levar a uma fábrica, eu quero te levar no fundo de uma loja. E Deus pegou ele e o levou no capítulo 18, o tão conhecido capítulo do livro do profeta Jeremias. Deus levou ele até a casa do oleiro. E quando ele visita a casa do oleiro, na chegada, quando ele entra na porta, que ele avista o oleiro trabalhando, que ele avista o barro moldado já em cima do torno da roda, ele escreveu dizendo: olha, eu vi quando aquele vaso saiu da posição, e quando ele saiu da posição, a força da roda deu fuga àquele vaso, jogou ele para fora, e ele caiu, chocou-se com o som. Era um vaso pronto, já moldado, e ele se desfez. Ele instruiu a nação, o povo de Israel, a Judeia, e ele disse: e eu vi quando o oleiro saiu e juntou aquele barro, e Deus falou comigo. Deus disse assim: Jeremias, esse vaso que tu vistes em cima do torno, da roda, que saiu da posição, que é o que? O vaso, o barro tem que estar no centro, bem no núcleo da roda. Moveu um pouquinho, já não está mais na posição que requer as mãos do oleiro para trabalhar naquele vaso. E Jeremias, ele ouve a voz de Deus dizendo: olha, Jeremias, tu viu o que aconteceu? O vaso saiu da posição, a força, a velocidade ali deu fuga àquele vaso e ele caiu. Não estava totalmente pronto e ele se desfez, quebrou-se.
desfigurou-se. Por sair do centro da vontade de quem o governa, de quem o molda, de quem o trabalha, ele caiu. Ele estava em cima da roda. Agora Jeremias veio lá embaixo, caído, sujo dos restos que havia naquele solo, informe, perdeu a forma original de vaso. E Deus falou com ele: vistes aí? Ele: sim, Senhor. E Deus disse: é o meu povo, são os moradores da terra. Quando sai do centro da minha vontade, quando sai do propósito da minha palavra, porque a vontade de Deus para nós é a palavra que está escrita. Aleluia. Quando deixa de estar no centro, no núcleo, no eixo da minha vontade, a força que move joga para fora, cai, bate, perde a forma, fica de um jeito que não dá para reconhecer mais como antes no centro da minha vontade. E Deus disse assim: assim está o meu povo hoje, assim está os moradores da terra hoje. E é claro, irmãos, que quando falo meu povo, não quer dizer que seja 100%, porque não é isso que encontramos na palavra de Deus. Não é 100%. E Deus começou a dar para ele ali uma mensagem para ele pregar para o povo que estava fora da posição, fora da vontade de Deus. E Jeremias começou a pregar, começou a ensinar, começou a aplicar a palavra de Deus, começou a ensinar os ouvintes. E chega um dia que Deus fala com ele: agora eu quero que seja registrado, que seja escrito em um livro. Aí Deus fala com ele: chama o teu escriba. Esse profeta é importante demais, já eu falei. Ele tinha até o escriba dele, Jeremias 45. Baruque era o escriba do profeta. Pensa num profeta chique, irmão Robert. Tinha um escrivão particular dele. E Deus começou a usar o profeta na presença de Baruque, diante da escrivaninha, e ele foi registrando, foi escrevendo. E de repente começou um barulho no meio da nação. Alguém chegou e deu uma informação não muito boa. Além das informações que Jeremias já dava, que não era boa aos olhos do povo, chega alguém de fora da terra e diz assim: eu estou sabendo que os caldeus estão se preparando para vir tomar Jerusalém. Alguém escuta e diz: mas Deus já falou isso com a gente. Deus já usou o profeta Jeremias para pregoar esse negócio. E essa pessoa que veio de fora ouve os testemunhos de que esse assunto já havia sido tratado no meio do povo. Ele quer saber isso. E o que o povo fez com respeito a isso? Não, o povo não fez nada, exceto pegar o profeta e espancar ele, não aceitar a mensagem, não aceitar o conselho divino, não ouvir a voz de Deus através do seu escolhido. E os sacerdotes da nação fizeram o quê? Nada. Aleluia. Absolutamente nada. E onde estão os sacerdotes? Cuidando da própria vida. E aquilo com certeza choca aquele cidadão que está na Judéia. Está escrito que um belo de um dia o rei fez uma reunião, convocando os príncipes, convocando os mais nobres de cada clã familiar, de cada tribo, e convocou 4 profetas. 4 profetas. Que esses 4 profetas, eles vieram a convite do rei. Só que o rei não chamou só os 4, o rei chamou Jeremias também. Ele disse: eu quero Jeremias também.
E quando trouxeram Jeremias diante daquela corte estava, capítulo 38 de Jeremias, versículo 1, para disputar com o profeta de Deus, tinha Cefatias, Gedalias, Jucal e um profeta por nome Pazu. Esse era o mais encapetado dos quatro. Esse Pazu tinha legião de cão no corpo dele. E Jeremias, quando ele foi convocado, Deus falou com ele de novo. Olha como é bom, irmãos, viver a vontade de Deus. Deus sempre fala com a gente. Aleluia, Deus. Como é maravilhoso estar no centro da vontade, da palavra do nosso Deus. Deus sempre vai falar com a gente. É verdade. Aleluia. Deus disse para ele: pega um tabuleiro, destitui ele da sua função, grava algumas palavras nesse tabuleiro, coloca uma corrente nele e pendura ele no teu pescoço. E assim Jeremias comparece para aquela reunião, o desafio. E quando ele está naquela reunião dos nobres, está escrito que esses 4 encapetados profetas da mentira, Deus já havia revelado para Jeremias que eles estariam lá. E Deus já havia revelado para Jeremias quem é que estaria agindo na vida deles. Aleluia. Porque Jeremias, ele viu em uma visão uma reunião celestial. Antes de comparecer lá, Deus revelou para ele o que aconteceu antes da reunião, e Deus revelou para ele o que iria acontecer na reunião. Glória a Deus. Deus mostrou para ele que o Senhor, ele estava procurando um espírito, e ele ficou procurando o espírito como se Deus não soubesse onde tinha. É uma linguagem teológica usada para demonstrar o propósito divino em uma linguagem humana para o ouvinte compreender. Antropofóbico é o nome da linguagem. É quando alguém pega o sobrenatural e traz, explicando do material natural compreensivo humano. E Jeremias disse assim: ó, eu vi em uma reunião de Deus que Deus procurava um espírito, e esse espírito não era um espírito de luz, não era o espírito do poder de luz divina, era um espírito de mentira, um espírito de engano. Deus estava procurando um espírito de engano para vir participar desta reunião terrena que estamos agora. O profeta disse. E o rei Zedequias olhou assim, história interessante. Conte mais. Ele disse: quando Deus procurava esse espírito, Deus estava fazendo uma única só pergunta. Qual era a pergunta, profeta? Quem é o espírito que vai sair daqui para ir usar a boca dos profetas na mentira? E os anjos de Deus não puderam vir. O Espírito Santo de Deus não pôde vir, porque não opera o erro, a mentira, o engano. Eita glória. Mas do meio saiu um espírito negro, um vulto escuro, um ser sem forma. E esse ser se apresentou diante do Eterno de Abraão, de Isaac e de Jacó, e diz: eis-me aqui, eu posso descer lá e fazer o que de mim próprio é mentir, enganar, induzir o ser humano ao erro, à minha vontade, ao engano. E Jeremias disse: e esse espírito está agora participando desta reunião. E Deus falou comigo que esse espírito, ele fala pela boca de 4 homens nessa reunião. É por isso que eu falei que esse Pazu, dos 4, o Pazu, esse parece que o cão, o inferno todinho usava a mente e o coração dele, a vida dele. Porque esse homem chegou perto de Jeremias possesso quando ele declarou isso. Ele disse: ah, como é que é? Eu sou profeta, rapaz, me respeita.
Eu falo por Deus, essa cidade não vai cair, o rei não vai perecer, a rainha não vai perecer, os filhos do rei não irão perecer. Uma coisa eu digo, nenhum de nós iremos perecer. Tu está dizendo que é para a gente se render ao Nabucodonosor? Isso é mentira, porque Deus fala sobre mim, é através de mim. E ele foi se aproximando, fazendo o discurso dele, se defendendo, né, se auto-justificando, e o cão ali no corpo dele, já totalmente incorporado, endemoninhado. E ele foi se aproximando de Jeremias. E Jeremias, homem de Deus, parado onde estava, picou, não recuou 1 milímetro para trás. E quando o profeta mentiroso chegou cara a cara com ele, pegou no colar que ele estava, com aquele tabuleiro, e puxou para frente com uma violência tão grande, que feriu o pescoço de Jeremias a ponto de arrebentar aquela corrente. E ele foi puxando, segurando pelo colarinho da túnica do profeta. Está escrito que ele começou a esmurrar a cara do profeta de Jeremias. Agora tem uma ideia. Ele estava tão irado que o diabo tinha um ódio tão grande da vida de Jeremias, porque ele era um pregador da verdade, que o que ele conseguia fazer era esmurrar os lábios de Jeremias. E diz: conta para mim, fala, por onde é que passou da parte de Deus esse vulto das trevas para vir sobre mim? Esmurrava e falava palavras terríveis contra Jeremias. E ele disse: você é mentiroso, eu é quem sou, homem de Deus, e eu e os meus amigos aqui que fomos escolhidos, nós somos mais que você. O povo está mais a nosso favor do que a teu favor. Presta atenção na tua trajetória. Quantos te abandonaram? Quantos viraram de costas para você? Quantas vezes você foi rejeitado? Isso é sinal que Deus não é na tua vida. E o que Deus tem dado demonstração para nós é que Ele é na nossa vida. Por isso é que o povo gosta da gente. Por isso é que onde a gente está tem povão. Quem pode diga glória a Deus? Glória a Deus. E depois de uma série de espancamentos contra Jeremias, Jeremias está machucado, sangrando. E o rei olha agora para Jeremias ferido naquela situação e dá a ele a oportunidade novamente. O que você tem a dizer sobre esse caso? Assim, agora Deus tomou ele ali ao vivo e a cores, na hora. Assim diz o Senhor: se ele não falou por minha boca esse negócio, rei, se renda aos caldeus, renda a tua casa, renda os teus filhos, renda a nação aos caldeus, e ninguém vai perecer. Aí o profeta chegou e deu outra bofetada nele. Tu insiste nesse negócio? Ele virou-se ferido, com o rosto, os lábios fechados, quem sabe com os dentes frouxos, nariz sangrando, os olhos banhados de lágrimas, de dor no rosto. Mas ele olhou para aquele profeta mentiroso por nome Pazur e os seus companheiros e disse: não falou Deus pela minha boca. Se daqui a poucos dias tu não estiver fugindo de quarto em quarto, de sala em sala, de recâmara em recâmara, e os inimigos dessa nação que vem hoje como instrumento de Deus vai lançar mão de você e vai te ferir, e ninguém da tua casa vai escapar. E quando ele ouve mais esta profecia contra ele, ele torna uma sequência de espancamento ao profeta de novo. Aí o rei manda tirar o profeta da presença. E Jeremias sai, fica abaixo, guarnecido. E o rei olha assim, agora com medo. E o rei viu que aqueles homens não eram flor que se cheira, eram pessoas rudes, duras, levianas. E ele disse: olha, o que vocês querem que eu faça? O que eu faço? A gente se rende mesmo ou não? O que nós vamos fazer? Foi o que a gente leu em Jeremias 38, 3 em diante. 2 ou 3, mais precisamente, perdão, 3 ou 4, mais precisamente, o versículo de número 5. Porque no 4 disseram os príncipes ao rei: morra este homem. Olha só o que Satanás queria com aquele homem de Deus, a morte dele. É melhor ele morto do que vivo aí pregando a palavra.
visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam na cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras: porque este homem não busca paz para este povo, senão o mal. Mas ele não falava dele. O povo já havia saído do propósito da vontade de Deus, e Deus já havia revelado e já havia falado, e desde a época de Moisés já estava escrito: se o povo me temer, se o povo me obedecer, se andarem no propósito da minha vontade, no centro da minha vontade, se viverem a minha palavra, tão somente praticar a minha palavra, já serão abençoados. Só que eu vou trazer uma bênção maior ainda sobre eles. Os inimigos surgirão, mas voltarão envergonhados. Os exércitos se amotinarão e farão coalizão contra este meu povo de Israel. Mas quando vierem por um caminho, eu vou assombrá-los a ponto deles se espalharem e se dividirem em 7 grupos e por 7 caminhos fugirem de diante do meu povo. Mas ele diz: mas se não me obedecerem, se não fizerem a minha vontade, eu vou mandar todas as pestes, todas as pragas que eu mandei sobre Faraó no Egito. E entre as pestes e as pragas estava o quê? A morte. Ele disse: e o homem mais forte da nação será como magricela, sem força, raquítico, diante do soldado mais inferior do exército inimigo. Fugirão, cairão, sofrerão. Aí esse profeta disse: e é exatamente isso que ele está fazendo com o povo. Ele está enfraquecendo o povo. Os nossos guerreiros estão aqui, velozes e ferozes, prontos para a guerra. Mas quando ouvem as profecias desse homem, ficam temerosos, querendo se render. Aí o rei olha para eles e pergunta: 5. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vocês. O rei tinha autoridade, mas se acovardou. Que triste para um homem e uma mulher que lidera se acovardar de tomar decisão segundo a vontade de Deus, se acovardar com medo do A, do B, do grupo, do desfalque, de quem vai embora, de quem abandona, de quem deixa, de quem não quer mais. Mas todo aquele que permanecer na vontade de Deus, aleluia, tendo Deus na sua vida, Deus à sua volta, é suficiente para a glória e louvor do nome do Senhor. É melhor estar sozinho humanamente, ter Deus na vida, do que estar rodeado de pessoas e não ter Deus na sua vida. Aleluia, Deus. Tem um ditado nosso, né, brasileiro, né? Antes só do que? Humanamente falando. É verdade. E o que acontece? Pegaram Jeremias. Primeiro, aqui voltando no capítulo 37, o texto não está em ordem, tá, irmão? Não está em ordem. Em Jeremias 37, do versículo 15, está escrito assim, ó: e os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram. Já não basta a surra que ele tomou. Agora os príncipes se levantaram contra ele e feriram ele e puseram na prisão. O nome da prisão era a prisão batizada como Casa de Jonatas, o escrivão. E essa casa fora transformada em um cárcere, era a prisão de Jonatas. Trancaram ele lá nas grades. E no versículo de número 16 está escrito assim: entrando por Jeremias na casa do cárcere, ele foi sendo transferido de tempo em tempo entre as celas. Ele foi de cela em cela e ficou ali Jeremias muitos dias, preso, trancado. Por causa de quê? De fazer a vontade de Deus. Muito boa palavra, irmã, né? De obediência à vontade de Deus. Ele foi preso, foi humilhado, foi rejeitado, ele foi caçado. Caçaram ele e conseguiram achar e prender. 17. Aí o rei, covardão como que ele era, esse Zedequias, ele pegou e foi escondido. Ele foi escondido conversar com o profeta, com medo do povo. Com medo do povo. Ele disse: me diga lá, o que eu tenho que fazer mesmo? Ele disse: Deus já falou para você se render, majestade. Renda a tua casa,
renda toda a casa de Israel, de Judá, ao Nabucodonosor, babilônico. Renda-se. E eu te asseguro, na vontade de Deus, tu não pereces, tua esposa não perece, os teus filhos não perecem, a tua guarda real não perece, ninguém, nenhum morador da Judéia vai perecer, se tu se render. E, em verdade, não era se render literalmente ao Nabucodonosor. A verdade é que Deus queria que o rei convocasse a casa dele, a sua família, o seu exército e todos os moradores lá de Israel, para se render. Era a vontade do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Esse aqui era o propósito daquela ameaça. Não era literalmente se render ao Nabucodonosor, era em primeiro lugar aceitar a vontade de Deus, obedecer o querer e o efetuar divino para a vida deles. Só que novamente para o rei foi muito pesado essa palavra. E ele pegou e falou: olha, eu estou temendo até por minha vida agora, se descobrirem que eu vim aqui te consultar de novo. Ele disse: diga lá o que o rei quer mais. Eu quero que quando vieram te perguntar o que eu vim conversar contigo, eu quero que tu diga que tu me chamou para vir aqui porque tu quis me pedir que eu tivesse misericórdia de ti e não te deixasse descer para o calabouço. No outro dia chega novamente aqueles homens e diz: o que foi que o rei veio fazer aqui contigo essa noite passada? Ele disse: o rei, eu mandei chamar ele porque eu estou com medo de descer para um lugar pesado, mais pesado do que esse, e se eu for para lá eu vou finar meus dias lá. Até o profeta atendeu por sua vida, para mostrar que o ser humano é falho. Mesmo tendo a presença de Deus, a vontade de Deus na sua vida, tem hora que o ser humano se acovarda de algumas situações, temeroso por si próprio. Mas ainda assim ele não pôde escapar, porque ele tinha as marcas do Senhor na vida dele, e ele não podia. Ele disse um dia: o Senhor me traiu. Olha o que ele falou para Deus um dia: o Senhor me traiu, o Senhor me desamparou, depois que ele estava no presídio. Ele disse: o Senhor falou uma coisa comigo e agora está acontecendo coisa mais pesada ainda do que me foi proposto. Não vou mais pregar a tua palavra. Está escrito que antes do dia terminar, o coração dele condoeu, se aqueceu pela chama da palavra de Deus e disse: ainda que eu queira não pregar, eu não consigo me calar, eu tenho que anunciar a vontade do meu Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E no capítulo 38 está escrito, do versículo 6, que mesmo assim os príncipes, ouvindo aquelas palavras, eles disseram: você não vai escapar do calabouço. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no ato da guarda, e desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Pronto. Ele pensou que não ia descer, ficou temeroso, mas era o propósito da vontade de Deus, para se cumprir o que já estava escrito, com respeito a todo homem e toda mulher que quiser fazer a vontade de Deus. Será perseguido, odiado, espancado, esbofeteado. E muitos da nossa época, da nossa era cristã, sofreram todas essas coisas. Escolheram em primeiro lugar viver a vontade de Cristo, do nosso Salvador, do que se render por um momento de glória, de escape, e perder a salvação, que é a eternidade com o poderoso Filho de Deus. Quantos por amor a Cristo foram devorados por leões, por tigres, chacais, por cães selvagens? Quantos foram rasgados por ursos? Quantos foram esmagados pelas patas de cavalos, feridos pelas ferraduras dos cavalos? Quantos homens, mulheres e até crianças e jovens, por amor à palavra de Cristo, por amor ao Salvador Jesus Cristo,
por não escolher negar a salvação, negar a fé genuína em Cristo, foram assados em frigideiras, fritos em óleo quentíssimo, foram dissolvidos em água fervente. Quantos foram amarrados aos braços, os pés, e um cavalo aqui, outro cavalo ali, e foi esticado até se arrebentar pelo meio? Quantos foram colocados no seco, e nos seus pés por baixo tinha uma pilha de madeira seca, altamente inflamada, e discursavam dizendo: nega Jesus, nega que Ele é Deus, nega que Ele ressuscitou, nega que tem a vida eterna, nega que você é um cristão. Quantos homens e mulheres, por amor ao galardão eterno que é Cristo, Ele é o maior galardão, Aleluia, meu Deus. simplesmente ergueram a cabeça, abriram as suas bocas e agradeceram Jesus, olharam para a multidão e convidou-os a se arrepender dos seus pecados. E eles, como Pazur, como Sepatias, como Gedalias, como Jucal, possessos de demônios, aleluia, agitavam e gritavam: lancem fogo, queimem ele, queimem ela, destrua esses homens e essas mulheres, porque nós não queremos esse Jesus Cristo que eles estão pregando. E eles pereceram. Cadê eles hoje? Aonde estão hoje? Partiram dessa terra sem direito à vida eterna em Cristo Jesus. Amaram um momento aqui nessa terra de alegria passageira, transitória, de prazer muito reduzido, de bonança, de boa abastança, de coisas corruptas e ilegais que satisfazem o ego próprio do ser humano, e perderam o escape para a eternidade na presença do Deus Todo-Poderoso, através do único caminho, a verdade e a vida, chamado Jesus, o Cristo de Deus. Glória a Deus. Quantos, como Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel capítulo 3, foram lançados na fornalha? Quantos, como o próprio Daniel capítulo 6, foram deixados dentro das covas, nos ginásios da época, nos coliseus, para serem rasgados e devorados por feras terríveis, trancadas dias sem comer e sem beber, e soltos no meio daqueles cristãos que não abriram mão de Jesus Cristo, escolheram perecer diante de milhares e milhares de espectadores que assistiam aqueles negócios, mas não negaram a fé, permaneceram no centro da vontade divina, tombaram aqui na terra, mas foram recebidos diante do Todo-Poderoso. Aleluia. Para você ter uma ideia, irmãos, nós não somos bem aceitos no mundo de verdade, não. Quem é crente verdadeiramente, o povo olha pra gente e xinga logo todinho, igual me chamar semana passada. Não consigo esquecer esse negócio aí, né? Entendeu? Olha para você, esse crente aí, essa crente, pensa que é melhor que a gente, diz que vai parar no céu, se vai em nada, essa aí está lá no inferno do que nós. Não é assim? Não, na verdade falo isso de crente meio tigela, mas fala de crente verdadeiro, do mesmo jeito. Verdade. Pensa que é melhor que nós. Comedorzinho de feijão, igual nós. Olha, ele também pensa que é alguma coisa. Fizeram isso com Paulo, na igreja que ele fundou. Sabia disso? Pega aí Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Você vai ver o que a própria igreja de Corinto, os dissensores lá do meio, não eram todos, falavam do próprio apóstolo Paulo, que foi o fundador da igreja lá. Ixi, esse baixote aí, ele era baixinho, né? 2 aos Coríntios 10, 10. Esse pequenininho aí, isso aí não está com nada não. Isso aí é desprezível. Falavam isso do próprio pastor lá naquela época.
Por quê? Porque ele não pregava do jeito que alguns libertinos pregavam lá na época. Em Corinto transitava muita gente, muitos cristãos, entre aspas, verdadeiros e impostores. E quando Paulo mandou a carta para lá, é porque ele ficou sabendo o que andavam falando dele. Ixi, Paulo, essas cartinhas de fraguinha dele, ixi, Paulo para nós, ele é desprezível. Por quê? Porque ele defendia o verdadeiro evangelho da salvação em Cristo Jesus. É isso que está escrito aí, ou sim ou não? É. Desprezavam dele, esnobavam dele, debochavam dele, debochavam. Mas ele parou de viver a verdade, de pregar a verdade, de caminhar na verdade? Negativo, de jeito nenhum. No capítulo próximo aí, capítulo 11, ele mesmo diz: o evangelho que eu preguei para vocês é o evangelho da verdade, e ninguém pode pregar outro evangelho se não for o da verdade. Aleluia, Por causa do teu amor a Cristo, não pensa você que as pessoas vão ficar te abraçando o tempo todo e dando tapa nas tuas costas, não. Negativo. Vão te perseguir, vão tentar acabar contigo na primeira oportunidade que tiver, por causa da tua fé, por causa da tua mensagem, por causa do teu louvor, por causa da tua vida pautada na Bíblia, a palavra de Deus. Foi isso que fizeram com Jeremias. Como a gente fala, esse era o santo homem de Deus. E Paulo disse, na carta que ele escreveu a Tito, 3:10, ele disse: olha o seguinte, vocês se desviam de quem é herege. Homens hereges, pregadores de meia mensagem, um pouquinho de verdade só, e toda lambuzada de engano, de heresia, de mentira. Olha, evita esses homens, evita eles. Eles são exortados 1 ou 2 vezes, mas eles não se arrependem. Saia do caminho deles. Saia do caminho deles. O apóstolo Paulo, irmão, por causa da pregação da verdade, está escrito que ele foi preso em Atos capítulo 21. Atos 21. Ele foi preso. Sabe, um homem que Deus usava, que Deus falava coisas tremendas através dele, ele foi preso. E ele foi preso aonde? Em casa? Na rua? Na fábrica de tenda? Capítulo 21 de Atos dos Apóstolos está escrito que ele foi preso lá dentro do templo em Jerusalém, porque ele pegou a oportunidade e começou a falar a verdade diante de todos os ouvintes. Os mesmos demônios que entrou naqueles quadros lá de Jeremias entrou naquele povo, porque causou uma divisão tão grande naquele dia. Olha aí, Atos 21, 28. Então Paulo clamou: varões israelitas, ele se acorde. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos. Olha aí, o que ele fazia? Por todas as partes que ele ia, é claro, ele ensinava abertamente para quem o ouvia. E ele ensinava aqueles homens, ele ensina a todos contra o povo, e contra a lei, e contra esse lugar. E demais disso, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. 30. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso do povo, de grande disputa. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam, e procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Olha só, ele chegou em Jerusalém para falar do amor de Jesus, a palavra da verdade. E muita gente confunde que a palavra da verdade só é falar que Jesus ama, Ele te ama, bonitinho aí do jeito que você está, não precisa mudar, não tem não, nada disso, é só amor, é só love.
Paulo pregou a verdade, falou do amor divino através de Jesus Cristo, e não omitiu que quem quiser ganhar vida eterna tem de perder a sua própria vida aqui nessa terra. E pode ser literal, como também figurado. Em perder a própria vida pode ser o quê? Renunciar a si mesmo, abrir mão das suas próprias vontades, dos seus quereres, abrir mão daquilo que te dá alegria, que te dá prazer momentâneo humano nessa terra, que é contrário à palavra, à vontade de Deus. Jesus, ele pregou, está em Mateus 11, na última passagem para essa noite, do 12 em diante. Jesus disse: eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde João Batista, o reino do céu é tomado à força. Não é de mão beijada, como alguns pensam. Jesus já fez o sacrifício na cruz, confessei Ele é o meu Salvador, desci as águas batismais, já estou participando da ceia, e eu vou para os cultos, não falta um culto, às vezes falta quando é necessário, uma coisa tal, assim, né? E para mim, eu já estou salvo. Já estou salvo. Tem gente que é assim, mas não é assim. Tem que negar a si mesmo. O reino do céu, desde João Batista, Jesus mesmo é quem pregou, desde João Batista. O reino do céu é tomado à força. É pela força que se extrai, que se pega, que se agarra à salvação e insiste sem desanimar todos os dias da sua vida, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. E para encerrar, eu quero ler aqui uma passagem que foi nos dado a nós no grupo dos varões na manhã de hoje. Está em Hebreus. Deixa eu achar aqui bem rápido. É 3 versículos bem curtos da palavra de Deus, que está em Hebreus, mas é magnífico. E é bom porque foi colocado numa versão atualizada e de mais fácil entendimento. Está em Hebreus capítulo 10, versículos 35, 36 e 37. Abra aí, vai. Eu já vou encerrar. Lê isso aqui e nós já encerramos a ministração. Hebreus 10, 35. Procurei. Hebreus, Novo Testamento, capítulo 10, versículo 35. Por amor a Cristo, irmãos, verdadeiramente seremos deixados para trás de muitos lugares. E seremos abandonados por muita gente. Sofreremos coisas que talvez jamais passe por nossa cabeça, por amor a Cristo Jesus, para ser fiel a Ele até a morte, para poder receber a coroa da vida dele. Olha o que está escrito aí. Hebreus 10, 35. Haja que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembrem-se que vocês serão ricamente recompensados. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus, se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu. Pois, como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo, o que virá virá aquele que há de vir, e ele não vai demorar. Um pouco cochicho só de tempo, a tradução mais popular. Um pouco cochicho só de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Amém? Fique de pé. Coloque isso na sua mente e já se console com essa palavra. Jesus sofreu e não foi pouco. Os pioneiros da igreja sofreram e não foi pouco sofrimento. Os que negaram a Cristo, hoje, nesse exato momento, agora, estão nas chamas do inferno, sofrendo. Essa é a verdade.
e não tem purgatório, não tem misericórdia lá, não tem compaixão divina lá, não tem oração de homem nenhum nessa terra, intercessão de ninguém que tire eles de lá. E os que não negaram Jesus, amando a redenção, a salvação, o galardão eterno, agora estão em repouso, em tranquilidade, aguardando o momento do arrebatamento da igreja. Porque quando o arrebatamento estiver acontecendo, em um tempo que não se dá de medir, mais rápido do que o arrebatamento, eles voltarão a essa terra, e a terra vai dar de volta a matéria física deles, e nem o pó do corpo deles, que já pereceu, nem o pó ficará nessa terra. Cristo vai refazer e vai novamente colocar o fôlego da vida, a alma e o espírito, e junto com nós, que seremos arrebatados, nos encontraremos com Cristo nas nuvens, para a glória e louvor do nome dele. Não negue Jesus. Deixa a porta bater na tua cara, mas não negue Jesus. Deixa debocharem de você, mas não negue Jesus. Deixa te cortar, arriscar teu nome, não convida mais ela. Ele não vem mais aqui. Pode deixar fazer, mas eu quero ver quem é. Se você for fiel, quero ver quem é que vai cortar, arriscar o teu nome do livro da vida, da festa do Cordeiro lá no céu. Pode dar baixa na tua pessoa. Quero ver quem vai dar baixa na pedrinha branca, escrito o teu novo nome, que Jesus vai colocar na tua mão. Não vale. Seja fiel. Não negue Jesus. Não negocie a tua fé, a salvação. Quem me entende, diga glória a Deus. Levante a tua mão. Ore comigo, eterno Deus e maravilhoso Pai. O Senhor nos dá essa lição de hoje, tematizada no chamado, na pessoa, na vocação do profeta Jeremias, que desceu para o presídio, e lá dentro ainda sentenciaram ele a uma pena mais severa. Desceram ele, aleluia, com cordas dentro do calabouço, mas ele não negou a fé, ele não negou o chamado, ele não retrocedeu, ele não rejeitou tudo que o Senhor tramou e mandou acontecer na vida dele. Ele permaneceu, ele insistiu, e quando chegou a tua hora, Pai, o Senhor preparou 30 homens, aleluia, chefiados por um grande príncipe, amando do rei, e tiraram ele de dentro do calabouço, e o rei começou a tratá-lo amigavelmente, começou a servir para ele o melhor que tinha na época. O Senhor tem uma mesa preparada para todos nós. O Senhor vai nos tirar daqui de baixo, de cima desta terra. O Senhor mandará os seus anjos nos tirar dessa terra, e seremos suspensos, seremos levantados, aleluia. As nossas vestes envelhecidas desse mundo serão trocadas, a nossa vida será mudada para a eternidade, e com o Rei, o Deus de toda glória, iremos cear, iremos celebrar, nunca mais estaremos para baixo. O Senhor exaltará todo aquele que permanecer fiel, aleluia. Continua conosco, Jesus. Aquilo que o Senhor quiser nos livrar de laços, de embaraço, o Senhor vai livrar. Os que o Senhor não nos quiser nos livrar, não nos livrará. Iremos passar, mas nos dá força para não negar o teu nome, nos dá mais do teu Espírito para não renunciar nossa fé em ti, Senhor Jesus. Nos sustenta com teu pão diário, e jamais a parte de nós o teu soberano, perfeito e maravilhoso Consolador, Espírito Santo. Vai conosco onde vamos ao sair daqui, que tudo prossiga ocorrendo bem cada dia mais com todos nós. Abre as portas, Senhor, para as tuas filhas e para todos os teus filhos, e supre todas as áreas necessidades de cada lar, de cada família, no nome de Jesus. Quantos podem, digam glória a Deus. Aleluia. Estenda as tuas mãos, estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai,
A comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam. Amém. Palmas, se louve e adora Jesus. Está encerrado. Vem à frente aqui receber a ministração com óleo sobre a sua cabeça. Glória a Deus. Confia no Pai, da bênção do Senhor. Glória a tua filha com teu sangue, da saúde e livramento e sabedoria. Em nome de Jesus. Abençoa a tua vida. Saúde, livramento e proteção de Deus. Abençoa teu servo e Nazaré. Em nome de Jesus. Confia no Pai, da bênção. Graça, tua vontade, livramento, proteção de Deus. Milagre do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado.